Na aula a seguir, iremos ver a criação dos desenhos paramétricos. E no manual que irão entregar para vocês, ou que já está nas vossas mãos, expliquei claramente este conceito. Ou seja, às vezes, temos a necessidade de criar os objetos que podem mudar de dimensões. Se vamos executar, como neste exemplo, o nosso projeto no CAD, às vezes não temos a possibilidade de ter a parametricidade, porque como iremos ver num objeto como esse aqui ilustrado, se iremos depois entrar na secção dos protótipos e fazer alterações de medidas, iremos ver que o desenho criado no CAD não é paramétrico, porque fazendo alterações de medidas, iremos ver que claramente irá ser alterada também a espessura dos elementos se por acaso vamos alterar o valor X do objeto. Portanto, para fazer este tipo de operações, mesma coisa, se vamos fazer uma simulação mudando a profundidade, também aqui não iremos ter a parametricidade do objeto. Portanto, iremos agora a ver como criar estes objetos desfrutando os desenhos paramétricos. Vamos, portanto, a entrar na utilidade e vamos acessar na secção dos desenhos paramétricos. Aqui a primeira coisa a fazer é criar um novo desenho e, claramente, como já conhecemos, escolher uma pasta para salvar o nosso desenho e inserir claramente uma descrição. Eu vou chamar puxador aula, puxador vídeo aula, puxador vídeo aula. Inserida a descrição, a segunda etapa, temos que definir as dimensões do objeto. Claramente, sendo um objeto paramétrico, é uma primeira informação de medida que depois eu irei alterar. Portanto, se aqui não colocamos exatamente a medida do objeto que estamos querendo desenhar, mas próximas, não acontece nada. Agora eu faço uma simulação, por exemplo, eu vou colocar um valor na largura de 300 e na profundidade da minha peça vou colocar uma profundidade de, vamos colocar, por exemplo, 100. Antes de colocar a medida, eu aqui não fiz, mas antes de fazer inserimento de medida, temos que primeiramente definir qual é o plano que iremos desfrutar para criar o nosso desenho. Eu irei a executar exatamente este desenho e irei fazer ele parametricamente. Portanto, o eixo a ser considerado pelo desenho é o eixo X e o eixo Y. Por isso que não fiz algumas alterações e coloquei diretamente a medida. Mas no caso que o eixo seja diferente, temos, portanto, que definir se o eixo é no eixo X e Z, se a peça, portanto, é virada naquela posição, ou se, no caso, na posição diferente com os eixos Y e Z. Neste caso, repito, vamos selecionar o eixo X e Y e já coloquei as medidas. Visualização prévia me permite de atualizar a visualização dos comandos que irão ser inseridos. E como já conhecemos, temos a representação por meio deste quadrado pontilhado do objeto que tem que ser desenhado. Primeira coisa, os desenhos paramétricos trabalham por coordenadas. O programa precisa saber a coordenada do ponto onde eu quero chegar. Vamos começar para fazer uma simulação. Temos, repito, que produzir este tipo de desenho. Lembramos sempre que a convenção do Joto pela criação dos objetos o referimento é sempre a nossa X verde, que indica sempre a parte posterior traseira inferior do nosso objeto. Portanto, para desenhar este puxador, eu preciso me posicionar na X e fazer o desenho seguindo o caminho que estou mostrando agora. Vamos ver como funciona. Primeira coisa, eu preciso selecionar o comando linha no ponto. O programa irá fazer o quê? Irá partir do ponto inicial de coordenada X e Y00. Portanto, irá partir deste ponto, que é a origem de todos os nossos desenhos. E eu preciso chegar neste ponto, porque todos os desenhos paramétricos têm que seguir as linhas que irão fazer têm que seguir o sentido horário.
Portanto, eu partindo tenho que fazer este caminho. Portanto, agora preciso no ponto final dizer exatamente qual é a coordenada x e qual é a coordenada y deste ponto. Aqui mesmo conceito, é um ponto fixo paramétrico. Este ponto aqui na x está sempre no zero, porque a x, como está mostrando aqui embaixo, é tudo aquilo que vai do ponto para o lado direito. Portanto, io neste ponto, quando irò chegar aqui na x, ainda estou no ponto zero. No ponto final, na y, é um ponto fixo paramétrico. Não é um ponto fixo paramétrico, porque o meu puxador na profundidade poderia ter valores diferentes. Portanto, vou colocar o valor de parametricidade com uma distinção que, no caso dos desenhos paramétricos, eu não posso colocar dyp, mas preciso substituir a letra P com a letra D para indicar desenho. E vou a fazer uma previsualização. Portanto, o programa partiu do ponto 00, chegou até o ponto final, que está exatamente na coordenada x0, na coordenada y, dy. E vou a fazer uma outra linha para chegar no próximo ponto. Portanto, seleciono novamente o comando ou linha e viu que o programa já sabe que daqui tem que ir nesta posição, está me querendo novamente qual é a coordenada do ponto de chegada desta linha. É aqui mesma pergunta, um ponto fixo ou paramétrico em x? É paramétrico, porque eu posso alterar. E também fica paramétrico na profundidade. Vou à visualização prévia e acabamos de fazer a segunda linha. Vamos, portanto, para frente, seguindo o mesmo caminho. Só que esta vez iremos indicar a coordenada de chegada deste ponto, que em x, repete, paramétrico. Na y, vai ser fixa. Depois, como está no desenho, temos que começar a fazer as visualizações destes asas. E agora, por praticidade, vou dizer que a asa tem uma distância de 30. Portanto, novamente o desenho, vou dizer que esta asa é paramétrica total menos 30. E na profundidade sempre estou no ponto 0. Agora irò a sair, a subir. Portanto, coordenada de chegada sempre paramétrica menos 30 e, por exemplo, quero deixar uma distância de 10 mm na parte frontal, portanto, um valor paramétrico em y menos 10. Depois, volto e irò chegar neste lugar. Sendo que esta asa era de 30, irò dizer que também, neste caso, irò chegar a 30, mas esta vez é um posicionamento fixo, portanto, x fixo em 30 e paramétrico menos 10 na profundidade. Agora irò descer, portanto, novamente o comando linha, na x sempre um valor fixo 30 e na y um valor fixo porque irò a ficar no 0. Novamente o comando linha para voltar no ponto 00 inicial. Quando fazemos um desenho paramétrico, temos sempre que voltar no ponto do começo, que seja o ponto 00 ou, como irò mostrar no exemplo a seguir, o outro ponto. Ripeto, a última linha tem que sempre que ser coincidente com o começo do nosso desenho. Vamos ver agora outro exemplo. Eu acabei de criar um novo protótipo, coloquei já uma categoria e uma descrição. Esta vez eu quero fazer um outro puxador e vamos também a dizer quero fazer outro puxador e quero desfrutar sempre o eixo XY, mas esta vez quero fazer outro desenho. Agora vou, portanto, colocar o valor de 300 e também aqui vou colocar 200. E vamos começar. Esta vez o meu desenho, infelizmente, não pode começar do ponto 00. Tem que começar de um ponto diferente. O programa me permite a possibilidade de definir se o meu ponto inicial do desenho tem que ser o ponto 00 ou se quero escolher outro ponto.
O primeiro comando aqui em cima é exatamente o comando que me permite de fazer esta operação. Como é possível ver, está me dizendo que é o comando que me permite de definir a posição corrente. E apertando ele, irò dizer qual é a posição onde irò me posicionar. Portanto, irò dizer, por exemplo, que me posiciono a uma distância de 20 em x e na y me posiciono no ponto 0. Não está desenhando nada, porque eu estou simplesmente dizendo ao programa que meu ponto inicial do meu desenho não é mais o ponto 00, mas o ponto de coordenada x20 e o ponto de coordenada y0. Agora vou começar a desenhar. E irò fazer o seguinte puxador. Em 20, vou me manter no mesmo lugar e irò subir até em cima de um jeito paramétrico menos 20. Agora quero me deslocar nesta posição. Portanto, irò fazer de novo o comando e como já vimos antecedente, esta vez vou dizer a coordenada x. A coordenada x é o ponto 0. E a coordenada y é igual ao ponto precedente. Agora irò para cima. Sempre em x.0 e na y a dimensão total paramétrica. Irò me deslocar até o final, indicando a coordenada x paramétrica total e também a coordenada y paramétrica total. Irò descer. Portanto, paramétrico total em y e paramétrico total na profundidade menos 20. E vamos para frente. Paramétrico total menos 20 e paramétrico total menos 20. Irò descer. Paramétrico total menos 20 e irò descer até o ponto 0. Depois, irò dizer paramétrico total menos 40 e sempre no ponto 0. Irò subir de novo. Paramétrico total menos 40 e irò em paramétrico total menos 20. Irò esta vez a chegar neste lugar, que não é mais um paramétrico, mas é um fixo, eu vou dizer que é 40, mas paramétrico total na profundidade, menos 20. Irò descer, sempre com posicionamento fixo em 40, e em y, neste caso, neste ponto, estamos no ponto 0. E, como eu já expliquei antes, preciso fechar o meu desenho partindo exatamente no ponto inicial. Portanto, irò dizer que a x é 20 e a y é 0. Acabei, portanto, de fazer outro desenho. Fazendo uma simulação, claramente é possível ver que o nosso desenho é paramétrico. Repito, se neste exemplo temos a necessidade de executar um desenho e não podemos partir do ponto 0, temos que habilitar, antes de começar o desenho, o comando posição corrente e definir qual é o ponto de origem do nosso desenho. E claramente, como eu já expliquei, o ponto de origem e o ponto final têm que ter as mesmas coordenadas. Vamos ver agora como criar, por exemplo, um painel com furo. Às vezes acontece que temos que fazer, por exemplo, o plano de uma mesa com furo passacavos, ou um painel de parede com inserção de uma TV. Vamos ver como fazer isso de uma forma paramétrica. Eu já criei um novo protótipo, salvando numa categoria, descrição, portanto esta parte é sempre igual. E aqui, repito, agora vamos começar. Eu quero fazer um painel de parede, portanto esta vez o eixo a ser utilizado é o eixo X e Z. E vou colocar uma medida, por exemplo, em X de 1200 e em Z de 700. Repito, é um valor paramétrico, puramente indicativo. Agora vou começar. Primeiramente, quando tenho que fazer uma coisa furada, preciso primeiramente definir a área externa. Sempre, repito, no sentido horário. Portanto, vou começar ponto 0 e vou chegar na coordenada de YD. Vou no segundo ponto, dxd,
de y de ambos parámetros. Este ponto é paramétrico em x, mas é fixo em y. Portanto, paramétrico em x é fixo em y. E volto de novo no ponto inicial, que é o ponto 0, 0. Portanto, acabei de fazer o primeiro que identifica o tamanho do meu painel. Agora preciso entrar dentro e fazer o desenho do furo. Vou, por exemplo, me posicionar internamente a uma distância de 50 por 50 do ponto inicial, portanto me posiciono a uma distância de 500 e 500. Vamos fazer um valor menor, porque senão vou ficar muito próximo ao limite. Vamos colocar, por exemplo, a 300. Portanto, repito, fizemos primeiramente a parte externa e temos que entrar internamente. E me posicionei num ponto fixo em x e y, de coordenada 500 em x e de 300 em y. Quando temos que fazer um furo, uma vez que estamos entrando na peça, depois temos que seguir um sentido anti-horário. Portanto, eu irò fazer o próximo traço. Irò, ad exemplo, a dizer que é paramétrico, portanto, de x de menos 50, por exemplo, e em y fico na mesma coordenada. Vou a subir e me posiciono a 10 centímetros na y, rispetto ao limite total, portanto a x igual, eu vou dizer paramétrico em y menos 10. Vou no ponto 500 em x e me posiciono sempre na y na mesma posição. Vou colocar, peço desculpa, mas coloco um valor um pouco maior de 10 só para render mais agradável a visualização. E vou a descer. Este ponto estava na coordenada y de 300, portanto, vou a fazer ele fixo no ponto em x e também fixo na coordenada. E agora preciso, repito, voltar sempre no ponto original, portanto preciso fechar tudo ao ponto 0, 0. Portanto, acabamos de fazer o nosso desenho, entramos e fizemos também o desenho do furo, tá? Agora, uma coisa que é importante esclarecer é a seguinte: vamos voltar a abrir o primeiro desenho para explicar estes conceitos. Uma coisa importante, uma vez que terminamos de fazer um desenho, é a seguinte: temos que configurar algumas informações, exatamente aquelas que são presentes nesta área. Porque tudo aquilo que foi desenhado até agora é só uma linha. E temos que dar a possibilidade ao programa de ter a possibilidade de criar um elemento tridimensional. Portanto, temos que fazer o seguinte: por cada linha temos que marcar a voz extrudível, que irá me permitir no CAD de poder extrudir, portanto, e criar um elemento tridimensional, um sólido tridimensional. Portanto, vou a marcar todas as vozes e vou a salvar. Mesma coisa iremos fazer. Claramente, eu faço a operação diretamente quando creo o meu puxador. No caso do painel, eu preciso colocar toda a parte externa extrudível. E cheguei até este lugar. Depois, este traço aqui tem que ser marcado como extrudível, mas eu não quero que seja visível esta linha, portanto, eu posso desmarcar ela na ponta, na marcação de visível. Volto e começo a olhar esta peça. Esta peça tem que ser visível, extrudível, e preciso falar ao programa que, no caso, tem que ser furado. Portanto, vou habilitar também a terceira função. Mesma coisa, próximo traço tem que ter todas as três vozes habilitadas. Também o próximo. Isso também. E o último, repito, tem que ser o que? Só extrudível e posso desmarcar o visível. Assim, se vou fazer uma visualização prévia, irá aparecer a nossa peça.
Agora, terminado o desenho paramétrico, por exemplo, vamos abrir novamente o nosso puxador, eu quero criar este elemento tridimensional. Portanto, preciso abrir o CAD e uma coisa que preciso lembrar é a seguinte: tenho que lembrar a medida com a qual foi salvo o nosso desenho, portanto 300 e 100 de profundidade. Agora posso entrar no CAD, criar um novo desenho, modifica opções para definir as dimensões, e aqui preciso colocar, portanto, os valores que acabamos de ver: 300 na largura, 100 na profundidade e, por exemplo, eu quero extrudir ele de 15 na espessura. Vou aplicar e confirmar, vou habilitar as 4 vistas e aqui é importante selecionar a vista relativa para obter o objeto extrudido. Eu fiz o objeto no eixo XY, olhando ele para cima na vista planta, portanto preciso me posicionar na vista relativa e, neste caso, irò a selecionar a extrusão paramétrica. Aqui irò selecionar o meu puxador, confirmando, o programa irá criar o objeto tridimensional que acabamos de fazer nos desenhos paramétricos. Aqui, claramente, o caminho é sempre o mesmo. Irò definir uma categoria, irò salvar o meu sólido, puxador, teste, aula, irò salvar com uma descrição. Claramente, iremos entrar na secção dos materiais. Agora, vamos fazer uma simulação completa. Eu aqui coloco tudo, por exemplo, um material que seja qualquer um, agora metal, um atalho, vou confirmar e passo na secção dos protótipos, criar protótipo componente, e nesta secção eu claramente vou colocar a marcação de artigo acabado, vou cadastrar ele como artigo acabado, como já estamos sabendo fazer. E aqui, só para mostrar para vocês que se vou começar a fazer alterações de medida, iremos ter o nosso desenho paramétrico. Não irá mudar a espessura destas duas partes, porque colocamos valores de parametricidade. Mesma coisa, se quero fazer o nosso painel, irò nos desenho para ver as dimensões, que era 1200 por 700, mas o eixo XZ. Portanto, vou no CAD, crio um novo, modifica opções, largura 1200, esta vez a altura é 700, e vou fazer ele, por exemplo, com uma espessura de 18. Vou habilitar as vistas e esta vez preciso habilitar a vista frontal, porque eu fiz o desenho na vista XZ, portanto vou habilitar a vista relativa, vou novamente chamar o meu comando, rechamo o desenho e vou confirmar. E viu que o programa fez o meu painel furado. Mesmo caminho, vou salvar ele. E, uma vez salvo, posso criar, ripeto, vou pular a parte de associação do identificativo de material, crio o protótipo. Iremos ver que agora, se eu faço alterações na medida do meu painel, por exemplo, 1500 por 1300, iremos ter um painel que irá seguir as regras de parametricidade. Aqui uma coisa muito importante que irò aprofundir no curso diretamente na fábrica do cliente. Podemos também fazer coisas ainda mais dinâmicas, colocando parâmetros de posicionamento e dimensionamento dos nossos pontos. Portanto, é possível também criar este mesmo desenho, rendendo ele ainda mais dinâmico. Iremos fazer simulações diretamente no curso da aula na fábrica.